O casamento, ele tem que, eu volto a falar a questão do respeito, né? Essa liberdade, ela tem que ter um limite. Ela tem que ter um limite. E o limite somos nós mesmos. Eu ia te perguntar, qual é o limite para essa liberdade? Nós é que colocamos o limite. Quando um casal, ele não se estabelece em limites, ele não tem onde chegar. Ele Como é pode que nós chegar em vamos qualquer separar lugar. esses limites? Esses limites, eu entendo, pastor Lincoln, que ele é estabelecido por nós mesmos, né? A liberdade você dá até o momento que você abre esse espaço. Então, a mulher tem que estabelecer limites para o homem e o homem tem que estabelecer limites para a mulher. Senão fica algo libertino, né? Totalmente sem controle. E nós sabemos que a nossa natureza, a nossa tendência é ir por esse caminho da libertinagem. E isso nos tem destruído sem a gente perceber. Quando a gente dá conta, o casamento já foi embora. A relação já foi embora. Ainda sobre esse cenário secular que vivemos, pastor, temos aqui uma pergunta do Wellington Silveira. Opa! Nossa, grande companheiro aqui que esteve aqui sempre no programa, participando conosco. Vamos lá, isso, e dando continuidade ao que você estava falando, pastor. Ele pergunta se essas ideologias que trabalham para deturpar as noções da família convencional estimulam a produção de conflitos familiares. Com certeza. Eu acredito que não existe nada nesse mundo mais conflitante, né? Você criar os seus filhos com tanto carinho, com tanto amor, com tanta direção aos princípios da palavra de Deus, né? E, de repente, você é surpreendido por um filho que fala que não gosta de mulher, gosta de homem. Ou uma filha que fala assim, pai, eu não gosto de homem, eu gosto de mulher. Isso é uma bomba na cabeça de qualquer pai e mãe, não é verdade? E essa ideologia, né? Esses pensamentos que fogem, né, daquilo que a palavra de Deus nos orienta, realmente é algo que é conflitante. Então, nada melhor do que um acompanhamento de perto, nada melhor do que um diálogo em família, nada de proibição, nada de imposição, nada de gritaria, nada pela força, mas sim pelo amor, pelo carinho, né? E de forma bem sábia, nós pais temos que buscar um norte para poder levar os nossos filhos a não se perderem. Não é verdade? Quantos filhos você tem? Eu tenho 3 filhos. Quantos anos? Eu tenho a Débora tem 31 anos de idade, eu tenho o Lucas que tem 19 anos de idade e tenho o Davi que tem 17 anos de idade. Bom, então. Muito bom. Então, é o desafio nosso, né? É verdade. Bom, temos mais considerações aqui do Cláudio Lima. E é uma pergunta, a pandemia fez aflorar sentimentos que já existiam, como insatisfação, agressividade e distanciamento? Com certeza, né? Quando a gente passa mais tempo, não é só a pandemia, mas já pararam para pensar, quando o casal chega em um ponto de se aposentar, até então, cada um tinha um tempo de trabalho fora de casa, se encontravam praticamente à noite, né, para compartilhar muito rapidamente algumas coisas que aconteceram. E, de repente, eles se aposentam e eles vão ter que se conviver ali quase que 24 horas, né? Eles precisam arranjar atividades também, e esse não é? esse momento tem que ser muito administrado. E uma das formas é isso mesmo, Lincoln. Aposentou não quer dizer que acabou o trabalho, morreu, né? Estagnou. Então, assim, meu tempo de vida já está acabado mesmo, pronto, acabou. Não, nós temos que ter uma outra mentalidade, né? Uma mentalidade de que a vida continua e nós precisamos estar nos exercitando, tanto a mente como o nosso corpo, né? Mas esse tempo que a gente fica mais próximo do outro, como aconteceu na pandemia, com certeza aflora algumas verdades que nem nós não conhecíamos em nós mesmos. E isso, né, isso pode causar uma decepção muito grande. Muito bom, pastor. Se interessar pela vida e se interessar pelos interesses do outro, né? Isso é fundamental. Dentro de uma casa nós temos pessoas de idades diferentes, passando por momentos diferentes. Então, demonstrar interesse, fazer esse acompanhamento é muito importante. Tem aqui várias perguntas chegando, pessoal. Pergunta aqui do Felipe Andrade, que pergunta se quanto mais se conhece a Deus, a palavra de Deus, mais temos um relacionamento saudável entre os familiares?
Com certeza, né? Sabedores de que Deus, Ele é perfeito e que Ele quer o melhor para nós, né? Quando nós nos direcionamos à palavra dEle, à direção dEle, ao conselho dEle, nós nos poupamos de muitas coisas, principalmente conflitos, né? Decisões que nós tomamos. E nós acabamos nos precipitando menos, com certeza absoluta. Nós estávamos brincando no início do programa sobre cancelamento. Hoje em dia, as pessoas, principalmente os jovens, criaram essa cultura do cancelamento. O que não lhe satisfaz, o que não lhe agrada é excluído, não gosta mais daquilo, a pessoa é banida, é excluída. E aí nós brincávamos um pouco, não é possível cancelar parente, né, pastor? É verdade. Infelizmente, a gente tem visto muito isso também, as pessoas achando que pode apagar uma história familiar dentro do contexto. Eu queria saber se já deparou com situações parecidas. Com certeza. Eu mesmo, 32 anos de casado, posso dizer para você que entrei, de alguma certa forma, falando nesse caminho, né, do isolamento. Eu queria isolar minha esposa da família dela. Né? É natural, a gente sabe que a sogra sempre é perseguida, existem as piadas. Né? A sua sogra não chama esperança, né? Não chama esperança, exatamente. Aí o que acontece? A gente comete o erro de criar resistência e começar a compartilhar com o cônjuge os defeitos da mãe da sua esposa, quer dizer, da sogra. Você não tem como esperar dela um sentimento de satisfação, ainda que você seja o dono da verdade, esteja falando uma verdade, você fala mal da mãe dela, né? E muitos casais cometem esse erro. Pelo né? que eu entendi, você disse que teve esse problema, esse desafio. Como é que você venceu isso? Eu venci o dia que eu estava numa igreja e um pastor chamado Moisés, eu era novo na caminhada conjugal, e ele falou assim: eu aprendi que eu podia ser muito mais feliz com minha esposa o dia que eu parei de falar mal da minha sogra para ela. Eu falei assim para Deus, você está falando é para mim. E eu percebi que eu estava totalmente errado. E eu coloquei meu joelho no chão, minha boca no pó e falei assim: Senhor, muda esse meu jeito, eu quero mudar. E a partir do momento que eu parei de falar mal da minha sogra para minha esposa, eu percebi que a minha esposa, ela ficou muito mais amorosa comigo. Muito mais atenciosa. E tudo mudou, né? E se hoje eu tenho 32 anos de casado, é fruto dessa mudança que eu tive.